um trecho do Rubem Alves que eu gosto muito no Religião e Repressão, que ele fala sobre a violência de nós usarmos as pessoas, o povo amplamente considerado como objeto do nosso estudo, e depois a intelectualidade ou a academia desenvolver um trabalho que não consegue ser acessado por esse povo. Então a gente usa as pessoas, a gente fala sobre as pessoas, mas a gente produz o conteúdo que a gente elabora a partir delas, numa linguagem que elas não acessam. Então isso é, inclusive, uma dinâmica absolutamente violenta, porque se a gente se comporta e se comunica num dialeto que ninguém consegue acessar, senão as pessoas formadas em determinadas áreas ou educadas em escolas que a grande maioria da população não consegue acessar, a gente está sendo violento na divulgação da nossa informação, né? Tem vários sentidos, Gabriela. Eu posso usar, por exemplo, uma linguagem mais formal ou mais técnica, ou até gírias, que demonstram o pertencimento a um grupo específico. Eu posso usar termos derivados do Yorubá para me afastar, por exemplo, de um outro grupo. Eu posso utilizar termos em inglês para caracterizar que eu sou inserido no mercado. Eu posso dizer data vênia, eu posso usar aluguer, para que as pessoas sintam que eu não sou uma pessoa comum, eu sou formado em direito. E posso salpicar aqui e ali hermenêutica, heurística, ontológico, para que todos saibam que eu tenho formação em filosofia. Então, eu posso usar, e às vezes no texto acadêmico isso é importante, mas quando eu me comunico com o grande público, a minha acusação contra minha querida universidade, ou seja, todas as universidades, a minha querida instituição universitária, é porque os intelectuais se afastaram do debate público. É porque as pessoas que pensam não debateram nos jornais e na televisão, gente que é preconceituosa, excludente ou francamente agressiva, tomou o centro da discussão, já que o espaço do poder, pensa nosso bom Maquiavel, nunca está vazio. E aí é importante para vocês refletirem, principalmente se em algum momento você pensou, ai, olha só, essa linguagem simples, que coisa mais, enfim, que pouco, né? Eu queria mais desse diálogo, eu queria que ele fosse mais erudito. E o Karnal pontua bem que essa acusação da platitude é uma acusação que geralmente se dirige às pessoas que fazem sucesso ao falar simples. E aí, quando a gente pensa na rede social, que hoje em dia é a intermediação das relações da grande maioria das pessoas, ou mesmo na televisão, qualquer meio de comunicação de massa. Quando a gente pensa nisso, e a gente olha para quem faz sucesso, ou seja, para quem é consumido por muita gente, e diz, ele só é consumido por muita gente, ou ela só é consumida por muita gente, porque fala de maneira simplória, porque essa é a acusação que está dentro da palavra platitudes, o que a gente está dizendo é as pessoas que consomem esse conteúdo são simplórias. Então, em alguma medida, é uma tentativa de uma pessoa insegura de taxar uma massa de simplória, de intelectualmente menos favorecida, e nesse movimento se afirmar. Então, é um movimento de insegurança. E aí o Karnal fala uma coisa interessante, que é essa, eu me afirmar na linguagem difícil. A linguagem difícil, ela tem duas vantagens para quem não tem segurança do quanto sabe, né? A primeira vantagem é que ela é um símbolo mesmo. Eu faço parte de uma elite, de um povo selecionado. E a segunda vantagem, e você não necessariamente precisa ser bom, você apenas pode fingir que fala javanês, como o conto do Lima Barreto, que a gente já estudou num vídeo público. Mas a segunda vantagem é, se você se comunica numa linguagem que não é compreendida pela maioria das pessoas, você inviabiliza a pergunta. E aí, se você não tem segurança para responder a perguntas, você precisa se esconder atrás da linguagem difícil. Então pode ser, não estou falando que seja, pode ser que aquela pessoa que se apresenta falando muito difícil, de um jeito que você não consegue entender, queira mesmo que você não entenda. Porque se você entender, você pode perceber que essa pessoa não sabe do que está falando. Tem uma excelente personagem na peça que eu adoro do Maquiavel, a Mandrágora, e ele precisa fingir que é médico para um médico. E o médico, para quem ele vai fingir isso, não adianta tentar fingir comigo, eu saberei se ele usa um bom latim. E aí chega o cara e começa, dura lex, sed lex, ad astra, per aspera, começa a dizer expressões comuns em latim, e o outro diz, esse é bom. Esse é de fato um médico, ou seja, é o que nós chamávamos na década de 80, através de um texto da Marilene Chauí, de discurso competente. Não é aquele que me dá competência, mas é aquele que me faz ser reconhecido como competente entre as pessoas. Então, não é aquele que me torna um bom médico ou um bom advogado, mas é aquele que faz com que as pessoas reconheçam em mim essa competência, porque minha linguagem é excludente. Então, sim, a acusação de platitude, a acusação de superficialidade é válida. Algumas obras de literatura, algumas
algumas músicas são superficiais, mas geralmente ela vem acompanhada de demofobia, como a Gabriela disse. E o Leandro usou uma palavra difícil. Demofobia, demos povo, um horror ao popular, à democracia, ao povo. E veja que você poderia ter falado isso sem usar o termo demofobia. Você poderia dizer, a frase geralmente vem carregada de um desprezo pelo povo. Você estaria usando significado sem precisar usar a palavra. E a sua escolha, ou usar o termo e depois explicá-lo, ou usar um jargão que as pessoas conhecem, é uma opção por se fazer compreender, né?